Jornal da Mix. E o assunto é envelhecer. Pois é, não estamos lidando bem com essa palavra, nem com a natureza da vida, né? Cada vez mais vemos preconceitos quanto à idade, a uma obrigação imposta de parecer jovem, se não para sempre, o maior tempo possível. Eu acho que isso acaba interferindo na nossa autoestima e, claro, no emocional. A nossa entrevista de hoje é com alguém que decidiu justamente rever isso, né? Decidiu não entrar nessa ideia e investiu em envelhecer melhor. Nós recebemos aqui ao vivo no estúdio a Laura Peixoto, que, como ela se define, ela é profissional da educação, sim, né? Já há muito tempo, mas ela também é mãe, avó e gente que gosta de gente. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Bom dia! Que coisa boa! Nós aqui de novo. Nós aqui de novo, né, Laura? Adoro conversar com você, bater um papo. Igualmente. Pancho tá cheio de dúvida, tá aí, ó, querendo falar muito sobre esse assunto. Bora Eu já achei envelhecer, ótimo né? que ela já chegou aqui dizendo assim, vocês que são jovens. Eu falei, como assim? Eu Como que sou assim? jovem. Não, Posso aparentar até, mas não sou tão jovem, não. A Gi é jovenzinha, a Gi é tranquilo, mas guria. enfim. eu não vou nem dizer que não, vou dizer que sim. Laura, qual é a tua relação com esse processo de envelhecimento? Me conta de onde que veio essa preocupação e o que que estás fazendo em relação a isso. Então, olha só. Há 10 anos, quando eu iria completar 50 anos, eu me dei conta que eu estava me abandonando. E aí, pela primeira vez, quando você faz 50 anos, você resolve fazer uma reflexão. E eu fiz. E eu me dei conta que eu já estava velha lá. Né? E com as características desse estereótipo do velho, né? O velho que vive sozinho, o velho que se abandona. Se isola, né? Que tá num marasmo. E eu senti esse marasmo profissional, pessoal, tudo. E aí eu falei, opa, Tem que dar uma chacoalhada aqui. vamos entender melhor isso. Sim. A gente precisa entender melhor isso, né? E aí eu resolvi parar, pensar sobre isso, busquei ajuda médica, e eu fiz uma carta para mim, Pra ti mesma. que eu vou me entregar, eu vou entregá-la agora quando eu vou fazer 60 anos em outubro. 10 anos depois, então, 10 anos. E aí, nessa carta, eu fiz uma promessa, que eu iria chegar aos 60 anos melhor do que eu estava aos 50. E tu já estás sentindo isso, imagino eu. Total. Pelo semblante a gente já percebe isso, né? Não Independente, é? eu não conhecia a Laura antes, mas a gente Isso. percebe um semblante tão bom, tão, né, tranquilo, vamos dizer assim, que imagino que o teu objetivo foi alcançado, né? E não tem muito a ver com o aspecto físico. Né? Porque eu acho que o físico nosso, hoje eu tenho absoluta certeza, ele reflete o que nós somos, né, por dentro, né? E aí a transformação, quando eu comecei a entender que por que eu estou me abandonando? Né? E isso vem decorrente mesmo da evolução de vida, né? E dos estereótipos que a gente tem. E aí você, já fiz tanta coisa, agora, né, já deu, já estou chegando aos 50. E aí a gente começa, mas se a perspectiva de vida Aumenta cada todo, vez mais, exatamente. eu vou viver uma vida triste, apagada, na solidão? Não, né? Então começa aí, começou exatamente há 10 anos. O que tu tens feito de lá pra cá, né? Ou seja, que tipo, procuraste ajuda, como tu falaste, e tudo mais, né? Imagino eu, ajuda médica, psicológica, enfim, de todo Isso. tipo, imagino eu. E o que tens feito de lá pra cá pra tentar reverter ou pelo menos adiar todo esse processo, né? Não se trata nem de adiar, é viver plenamente. É aproveitar o momento, né? Primeiro é Não tem como deixar de envelhecer, né? Isso não é Não, impossível. não, A gente impossível. tem que saber Tem lidar um com jeito isso. e ele não é bom, né? que é morrendo, né? Mas Só não envelhece quem morre. tem como enfrentar isso melhor, eu acho. Isso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi estudar. Tá? Eu estou envelhecendo. Reconhecer os nossos limites quando você envelhece. Eu há um tempo, há 10 anos, eu resolvi ser corredora de rua. Olha, E fui. E fiz até 21. continua sendo? Não, hoje eu reconheço que eu não necessito mais da corrida. Entendi. Mas uma boa caminhada. Eu sei que odeio musculação. Odeio musculação. Tamo junto. Mas eu não posso fugir dela. Sim. Exato. Né? Então, quando a gente fala da velhice e tal, eu me preocupo assim com o Dia do Idoso, comemorações do Dia do Idoso, mas que não reflete sobre a essência de como envelhecer bem. Né? E que isso tem que começar lá
na juventude. Muito se fala nos direitos, né? Na questão da violência contra idoso, mas pouco se fala ainda do processo em si, né? De como envelhecer de fato e envelhecer bem. Então, é reconhecer os limites, é ver o que é bom do ponto de vista da atividade física. Estudei, é a musculação. Eu amo caminhar. Eu coloquei trilha na minha vida. Tudo é maravilhoso, mas eu não posso abrir mão da musculação. Entendi. Então, eu negocio comigo. 3 vezes por semana, faz aquela coisa toda. Alimentação é a mesma coisa. Claro. Há coisas que vão nos fazer bem, nos sentir melhor. Para nós mulheres, vem a menopausa. Então vem um conjunto de coisas de saúde que a gente pode, via alimentação, melhorar a nossa condição. Então, fui atrás disso. Tem a questão da solidão, gente. A velhice, não podemos esquecer disso, ela não foge da solidão. Por quê? Você chega numa fase da vida que os filhos se foram, né? Geralmente as pessoas aposentam, então, de repente, ela se vê sozinha. Né? Em alguns casos, eu me divorciei, então, literalmente sozinha. O que eu faço com essa solidão? Pois é. Para não entrar numa depressão, numa crise de Às ansiedade. vezes a gente nem percebe, né, que tá entrando nessa depressão, vem tudo tão organicamente, vamos dizer assim, o teu físico pede para tu ficares em casa no fim das contas, né? Exato. E aí tu vai te isolando aos pouquinhos, né? Todo mundo vai ficando em casa e não se comunica mais, né? É complicado. Então, essa é uma condição. E aí, o que eu, no meu caso, pensei? São 60 anos, o que eu posso ter de projeto de vida? Porque é a minha vida. Eu não posso querer viver a vida dos meus filhos, dos meus netos, de ninguém. Eu tenho que viver a minha vida. E eu, então, pensei em algumas coisas, né? Reposicionamento profissional. Uma profissional de 40 anos na educação. Fiz de tudo na educação, da gestão, alta gestão, docência, coordenação. Mas eu quero algo diferente. Então, eu estou me desafiando a passar para o virtual. Né? Então, Mas ainda na área de educação. Na área da educação. Então, fui para estúdio, já gravei meus cursos, que legal. Montei séries, imitei a Netflix. Para isso, tive que estudar. Lógico. Muito, muito, né? Aprender a falar, uma coisa é aula presencial, uma coisa é aula virtual. Então, reposicionamento profissional, meu projeto. E aí, como eu gosto muito de gente, mas eu gosto muito de gente, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que aí não vise nem tanto o ganho financeiro, mas que venha ao encontro do meu propósito. E aí eu criei um projeto chamado Fofa-se. Fofa-se. Adorei. Fofa-se. Como se tivesse o verbo fofar. Fofar-se, né? Tornar-se Uma fofo. E associação para ao lembrar com Tornar-se aquele fofo. mesmo. E para lembrar com aquele aquele do botão mesmo. que a gente tem que apertar de vez em quando. Sim. Muito de vez em Né? quando. Desemperrar aquele botão lá. E esse projeto Fofa-se é uma palestra que eu tenho dado em empresas para mulheres, que é como ter uma vida mais leve e feliz, com as contribuições da neurociência e com as contribuições da minha história desses 10 anos. Entendi. Né? O que eu fiz para ter uma vida mais leve e feliz? Eu tenho problema? Tenho. Eu tenho perrengue? Tenho. Eu tenho desafio? Tenho. Mas eu não perco a alegria de viver. E como é que você desmistifica a palavra envelhecer? Você fala disso também, né? Falo. Porque quando a gente fala em velhice, até uma psicóloga amiga minha falou assim, a gente, porque esses excessos, né? E coloca preenchimento labial, e bota cílio, e bota não sei o quê. E aí a gente vê umas transformações um pouco bizarras às vezes. E eu falei, o que tá acontecendo? E ela falou assim, Gi, a gente não tá acostumada, a gente nunca chegou tão longe na idade. Está cada vez mais comum a gente ver pessoas com mais de 100 anos. A gente não tinha isso. Então as pessoas querem prolongar essa beleza ou essa juventude, né? Então esse paradoxo que a gente vê de envelhecer, mas não querer ficar velho, Na verdade, não ficar ridícula também. também, né? É porque a gente tem medo, a gente quer a pele jovem, né? A gente Isso. quer parecer jovem. Como é que faz pra sair desse estigma do envelhecimento? Você sabe que eu gravei um vídeo, ele foi pro Rios, até ele teve muito acesso, porque eu falo sobre isso. Sabe o que me irrita quando eu falo assim, tô fazendo meu projeto 60 anos. Não, você não vai fazer 60 anos. Cara, eu tô te dizendo que eu tenho um projeto 60 anos. A pessoa, e eu entendo, as pessoas querem ser gentis, né? Você não parece que tem 59 anos. Eu quero parecer que tem 59 anos. Por que você tá pensando o quê? Que uma mulher tem que chegar aos 59 anos acabada? Não, nós mudamos, nós temos tantos recursos, né? Hoje a gente sabe muito mais do que se sabia, por isso se está envelhecendo bem. E não ter medo da palavra. Então, outro dia alguém me xingou no trânsito, me chamou de velha.
velha. E eu falei, você tem razão. Mas não é xingar. Pera aí, vamos começar a rever esse negócio aí, chamar de velha. Não é xingar. Se a pessoa acha que tá xingando, não tá xingando. Eu sou uma velha. Ô, seu jovem. Não, você, Seu jovem. Seu jovem. Ó, jovenzinho. Ou sou criança. Né? Exatamente. Então, isso a gente tem que mudar dentro da gente. Uhum. Né? Eu, graças a Deus, sou uma velha. Uhum. Estou inaugurando uma etapa da vida que alguns não inauguram. Então, a primeira coisa é isso, né? É assumir, sou velha, assim, não ter medo da palavra velhice, velha, né? Idoso, o que quer que dê. Mas eu fico chateado quando as pessoas chamam de idosa uma pessoa que só por ter mais de 60 anos de idade já chama ela de idosa. E como a Laura, pelo amor de Deus, a Laura vai fazer 60 anos agora, não é isso, Laura? Como é que eu vou te chamar de idosa? Eu nunca vou te chamar de idosa com essa aparência, pelo menos, assim, com esse espírito, né? Não tem como. Mas não, né? Tem gente que chama, não, fez 60 anos, é idosa. Não, peraí, gente, não é bem assim, né? Acho que idoso é um estado de espírito hoje Eu em acho dia, que não mais é nem... do que tudo é uma falta de respeito. Isso. Porque eu acho que as pessoas estão pensando assim, que velho já é obsoleto, que não sabe mais das coisas. Imagina. Quando antigamente esse fator velhice era algo que significava respeito, porque essas pessoas Conhecimento. sabiam muito, tinham muito conhecimento. Sabedoria, né? Sabedoria. E essa sabedoria que esses velhos têm está sendo deixado de lado. Todo mundo acha que tá tudo aqui, né? Tá tudo na internet, que tá tudo na palma da mão no celular, quando na realidade esse conhecimento, né, que a gente Porque tem... não sabe o que é ver uma avó, um vô, ou sei lá, qualquer pessoa mais velha, dizendo, olha, esse inverno vai ser rigoroso porque as formigas estão trabalhando de sol a sol. Olha ali, ó. Tá vendo elas trabalhando? Esse conhecimento que os mais velhos têm, que a gente Exato. menospreza. Menospreza, exatamente. Isso que você falou, né, de a questão do estereótipo também, né, da busca por uma eterna juventude física. Uhum. É, E se esquecem, às vezes, da mental, né? Isso, e aí a gente cai, vamos ser honestos, no ridículo. Uhum, exatamente. Eu chegar e querer me vestir como uma adolescente, né, isso tem um equilíbrio aí. A gente não precisa ser aquele velho de bengala, corcunda, mas também não precisa chegar ao outro limite. Exato. Né? Até porque a idade de 60 anos tem uma coisa que é genial. Você pode viver todas as idades dentro dela. É verdade. Então tem dias que eu sou uma criança quando eu tô com meus netos. Porque ali a gente senta no chão, a gente vai brincar. Tem dias que eu sou uma velha de 90 anos. Quando eu sento sozinha, leio um livro, reflito sobre a vida, ali eu vejo a sabedoria dos 90 anos. Tem dias que eu sou uma mulher de 30, 40 anos. Quando eu tô louca na minha atividade física, que eu faço com uma amiga louca que a gente tem aí. Hoje vamos fazer quanto? 10 quilômetros. Sai e caminha 10 quilômetros. Aí eu me sinto com 30, 40 anos pela vitalidade. Claro. Como eu tô solteira, quando a gente começa com os contatinhos, eu me sinto uma adolescente. Tá na pista, legal. Laura, hein? Bate o coração, né? Claro. Aquela coraçãozinho. Vamos falar disso então, porque a gente acha que, assim como no trabalho, chegou 60, 50, aposenta e vai pra cadeira de balanço, vai fazer crochê, Isso. né? Assim também na questão de relacionamentos, relação amorosa. A gente acha que, não dá mais, né? Aqui acabou minha vida amorosa. Você tá mostrando que é uma nova página, um novo capítulo. Existe todo um mercado, vamos dizer assim, um público que tá também nessa faixa e tá se revendo, se redescobrindo. Às vezes vivendo coisas que não viveu anos anteriores, né? Como é que é essa nova fase de solteira, após ou chegando aos 60, ela é possível e ela é feliz? Como? Sim. Eu tive um casamento feliz de 36 anos, né, mas que chegou ao fim. E chegou ao fim e tem a ver também com essa mudança que eu fiz na minha vida. Quando você faz uma mudança, como eu fiz, de reposicionamento em todos os aspectos, algumas coisas não cabem mais. Sim. E tudo bem. A gente tem que aceitar que não Claro. cabe mais, né? E estar aberta para outras relações. Porque, eu falei no início da solidão, a solidão mata. Ela é comprovadamente pela ciência um fator de morte. Com certeza. Né? Então, por que não, né? Se dar a oportunidade de ter outros relacionamentos, né? De namorar, isso tudo é possível. O nosso físico hoje permite isso. Né? Então, Mas independe do físico também, eu acho, né, Laura? Ter uma companhia é saudável, como tu falaste, né? Solidão e lógico, o físico é importante também, né? E se funcionar, ótimo, né? Maravilhoso. Mas é mais também pela companhia,
por todas as questões de um relacionamento, né, com uma pessoa. A questão da confiança, a questão do companheirismo, né, da parceria. Acho que isso é importante também para evoluir, né, como pessoa. E eu posso dizer para vocês, quando eu digo que tem um pouquinho de adolescência nisso, tem sim, porque tem aquelas coisinhas do bilhetinho, que hoje é o WhatsApp, né? será que responde, se não respondo, né? Tem coraçãozinho, tem um monte de Tá coisa. online e não tá me respondendo por quê, né? Isso, então, você vê como a velhice nos possibilita viver tantas coisas maravilhosas, né? E estar aberta a essas relações. Laura, importante. tu tens passado essas mensagens, vamos dizer assim, esse conhecimento todo pela internet, né? Basicamente. Pela é isso. internet, Tens por usado o teu palestras. perfil no Instagram e com o perfil. Mas eu tô vendo aqui no perfil do Instagram, tem vários vídeos aqui falando sobre isso, né? Tem. Tu tens criado uma disciplina em relação à rede social, as pessoas podem te acompanhar lá, que de vez em quando vai ter material novo, como é que funciona? Vai ter sempre material novo. E eu tô agora na expectativa da comemoração dos 60 anos. Então, vai ter ensaio fotográfico, vai ter dancinha, vai ter um monte de coisa que a gente vai compartilhar com as pessoas, porque a ideia é impactar. A Gi lembra, há 10 anos, quando eu fiz o meu processo de cocriação, impactou demais. Eu recebo feedback até hoje, né, sobre o processo que eu tornei público da minha transformação, né? E até hoje eu recebo feedback. Agora, em relação à velhice, eu dei uma palestra outro dia e quando eu cheguei em casa, uma pessoa falou assim, ó, eu não consegui falar com você depois da palestra porque eu fui para casa chorar. Nossa. Mas eu, Mexe, né? eu falo para você, ela disse assim, ó, ela fez 60 anos o ano passado. Com um pouquinho de atraso, eu vou começar o meu projeto de 60 anos. Né? Então, Nunca é tarde, né? Pra começar o projeto de 60 as anos. pessoas Né? pensarem E se não é 60, é 70, não tem problema. Exato. Meu Deus, quanta Sempre é coisa. hora de começar, né? Sempre. Claro, de uma forma consciente, né? Eu passei a ouvir muita gente que fala sobre o assunto, isso é importante, né? E agora eu tenho tentado ver aquilo que eu estou ouvindo, que geralmente são de pessoas mais jovens, psicólogos e tal. Então eu estou pegando aquilo para aproveitar, para viver e compartilhar o que eu vivo, né? E nem tudo dá certo, tá, gente? Quem quiser, então, Exato. acompanhar todo esse ensinamento aí que a Laura tá passando, vai lá no Instagram, segue lá Peixoto Laura, né? @Peixoto Laura. Lá tem vários vídeos bacanas. Lá também você pode fazer contato com ela para quem quiser, talvez, até contratar uma palestra, alguma coisa do gênero, né? Um bate-papo, uma conversa. Acho que é bacana demais. Tem muita coisa bacana pelo que eu tô vendo aqui. Todo esse processo, né, que a Laura tá passando, ela tá tornando público, que é muito corajoso também, né, Laura? Não é fácil, né? Se abrir e expor, né? né, Pancho? Não é fácil abrir o coração, mas também é motivacional, é inspirador, né? Porque a gente tem medo. Tava falando pro Pancho antes de entrar no ar. Eu tenho medo. Porque são coisas, primeiro, que é o desconhecido, né? E a gente tem medo também do julgamento alheio, né? Ai, olha, ela não tá mais tão jovem. Nossa, você viu como ela envelheceu? Como se a própria pessoa não tivesse envelhecido ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Às vezes passa por um aí- perrengue que aparece mais. Eu já questionei muito isso, sabe? E teve uma época que até eu dei uma sumida e tal. Mas depois eu pensei, pô, se o meu propósito de vida sempre foi trabalhar com gente, impactar gente, eu vou ignorar esses que... Porque eu sei, às vezes eu recebo críticas, Normal. comentários maldosos. Tá se achando jovenzinha? Né, Tem tudo. coisas piores, Sim, piores, né? Mas eu ignoro, porque é uma minoria. Claro. Né? E eu espero que um dia alguém consiga impactar essas pessoas, né? Porque eu estou me propondo a levar um conteúdo para melhorar a vida das pessoas. Sim. Nem sempre eu erro, às vezes eu erro o ponto, pode ser, né? Às vezes você faz um vídeo e você fala assim, poxa, por que eu fiz esse vídeo, né? Mas já foi. Já Bacana foi. demais. Mas dizem que o segredo do sucesso da internet é quando você tem hater. Se tem gente falando mal e criticando, É isso sucesso aí. absoluto. É isso Pode aí. ir continuar. Exato. Laura, obrigado pela tua conversa aqui, pelo teu conteúdo. Espero que quando tu reabrires aquela carta que vais abrir aos 60 anos, grava um vídeo e compartilha com a gente aqui pra gente com compartilhar certeza. também, A gente porque quer vai ser saber. muito Eu tô bacana. muito Certeza. curiosa. Vai ser muito bacana a gente rever isso aí, ver o que mudou aí nesses 10 anos. Obrigado mais uma vez, Igualmente. parabéns aí pelo teu trabalho, né? Muito bacana. Prazer estar aqui com vocês e bora envelhecer com plenitude, né? Com saúde e de bem com a vida. Não É tenha isso. dúvida. É o melhor. Peixoto Laura, não esqueça, @Peixoto Laura. E na dúvida, fofas. Maravilha. Valeu, Laura. Um beijo. Jornal da Mix.